A isca é o tema que o Espírito Santo mandou abordar nesse dia. A isca. É claro que eu fui muito edificado pela vida do John Bevere. Quem é o John Bevere? Para mim, um dos maiores escritores e um dos maiores pregadores que eu tive o privilégio de ouvir pregar, não somente pelo vídeo, pelo YouTube, mas presencialmente aqui em São Paulo, onde ele foi um dos preleitores aqui. John Bevere é, para mim, um dos maiores pregadores e escritores que eu conheço. E é fonte de inspiração para a minha fé. E ele escreveu um livro, um best-seller, que edifica, eu posso dizer assim, edifica a igreja do Senhor no mundo inteiro. O nome do livro é Ofensa, a Isca de Satanás. Que livro tremendo. E é claro que eu fui inspirado por esse livro e também por outros pregadores que eu procurei ouvir nessa semana, para procurar sensivelmente ouvir o Espírito Santo para poder falar aos irmãos. Então, a isca. Eu quero convidar você a ler comigo Lucas capítulo 17, versículo de 1 até o versículo 5. Aqui só vai aparecer o versículo 1, mas você pode acompanhar também aí na sua Bíblia. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável, e deixa eu abrir esse parêntese, essas palavras é do Senhor, sou apenas o pregador, ok? Então, o Senhor Jesus se pronunciará aos irmãos e a mim, ok? Disse Jesus a seus discípulos, se eu pudesse acrescentar, não posso, mas disse Jesus a seus discípulos e a nós, e a você. É inevitável que venham escândalos. É inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Verso 3 diz: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. E é interessante o que está no verso 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor, depois de ouvir isso, eles disseram: Senhor, podemos fazer um pedido ao Senhor, diante do que nós ouvimos? Sim, aumenta-nos a fé. Por que os discípulos deram esta ênfase no final desse pronunciamento? Porque eles sabiam que é difícil. Por isso que Jesus já abriu o jogo, falou: gente, é inevitável, vai haver, enquanto vocês viverem, enquanto vocês se relacionarem com pai, com mãe, com filhos, com empregados, com patrões, com pastores, com discipuladores, com o trânsito diário. Enquanto vocês estiverem vivos, enquanto vocês viverem, é inevitável. E a palavra escândalo, no início, no verso 1, a palavra escândalo no original, curiosamente significa armadilha. É como se o Senhor dissesse a nós: olhe, prestem atenção, haverá muitas armadilhas. Fiquem atentos. Quando ele fala assim, acautelai-vos, ele está dizendo, vocês têm que ter muito cuidado.
para vocês não caírem em armadilha. É inevitável, isto é difícil, por isso que os discípulos falaram: Senhor, aumenta-nos a fé. Porque pensa numa área delicada, gente. É você ser ofendido. Eu fui pesquisar a palavra armadilha, artifício traiçoeiro, de que alguém se serve para enganar outrem. Cair em armadilha, cilada, emboscada, ratoeira. Aqui no nosso PowerPoint é um anzol. É um recurso ardilosamente usado para capturar presas. O diabo tem, ao longo dos seus milhares de anos, aprimorado armadilhas com as quais tem aprisionado e mantido em cativeiro muitos cristãos. E o mais doloroso de tudo isso, ouça-me, é que muitos que já estão encarcerados, já comeram a isca, já caíram na armadilha, não sabem. Eles não percebem que já estão presos. E eu quero nesta hora, nesse momento, tanto para você quanto para os que nos ouvem, eu quero pedir ao Espírito Santo que você fique sensível a Ele, para que Ele possa descortinar, para que você possa fazer a oração que o salmista fez: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim, dá uma olhada, porque talvez eu não esteja vendo. Isso aconteceu comigo. Eu não estava vendo, e foi preciso o Espírito Santo falar comigo de maneira muito clara. Como se ele dissesse a mim: você não percebe que quando você fala, você não fala mal do João, do Pedro, mas você fala negativamente. Então, se você fala negativamente, se você fala palavras negativas, é que tem uma ofensazinha dentro de você. Você não percebe. Você já comeu, comeu a isca, você caiu na armadilha. E os prejuízos, ouça-me, meus irmãos, são incalculáveis. Eu vou mostrar um pouquinho para você. Quando nós realmente caímos numa armadilha, os prejuízos são incalculáveis. Veja esse parecer do apóstolo Paulo, a carta que ele escreve a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 a 26, diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Tem uma outra tradução que diz assim: não viva brigando. Já é um toque aí, ó. Quer servir a Deus? Pare com esse negócio de estar brigando. Seu procedimento deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, vírgula, mas o retorno à sensatez, porque muitos perdem o senso, ele não consegue. Por isso que muitos que caíram na armadilha, muitos que comeram a isca, muitas vezes eles não perceberam que eles estão ofendidos, que eles comeram a isca. E Paulo faz essa palavra dizendo: olha, tem que voltar à sensatez. Por quê? Após a palavra sensatez, vírgula, livrando-se eles dos laços de quem, irmãos? A Bíblia é clara, claríssima. Satanás vai colocar laços. Satanás colocará armadilhas, é o que diz o texto. Por que que ele coloca isso? Ele vai dizer aqui, o apóstolo Paulo: livrando-se ele dos laços do diabo, vírgula, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem sua vontade. Ou seja, uma vez que a pessoa cai, uma vez que ela come, ela vai passar, olha, isso é forte, ela vai passar a fazer a vontade de Satanás e não a vontade de Deus. Certa vez eu vi um cristão de 30 anos de fé.
cristão, que está na igreja, que está ceando, que deveria refletir bem sobre esse momento tão importante, o importante da ceia, dizer assim acerca de outra pessoa. Eu tenho, cristão, gente, isso aqui traz um temor no meu coração. Eu tenho nojo daquela pessoa. Quero ver aquela pessoa. Tenho nojo. Irmãos, ele está cego. Ele não consegue ver. Comeu aí, caiu na armadilha, se tornou. Por quê, irmãos? Quem é que vai nos mandar odiar? Pense comigo. É o maligno. Porque Deus te mandará amar. Deus mandará você perdoar. O maligno vai dizer: essa pessoa tem que pagar pelo que fez. Ela vai pagar pelo que ela fez. Isso não se faz. Ela vai, irmãos, é triste isso, mas às vezes são pronunciamentos, são palavras de cristãos. Mas se você perguntar para ele: meu irmão, você está ofendido? Não, não, não. Uma vez um irmão falou para mim assim, eu falei para ele assim: irmão, você precisa perdoar o seu irmão. Ele falou: não, para mim, pastor Giovanni, ele está perdoado. Eu só não quero mais que ele se dirija a palavra a mim. Os irmãos percebem quando a pessoa não percebe que está presa? Ela está encarcerada. Irmãos, isso é terrível. Qualquer pessoa que já tenha feito uma armadilha para animais sabe que precisa de duas coisas. Ela precisa montar uma armadilha bem escondida e precisa, bem escondida, olha essa palavra, bem escondida. E ela precisa de ter uma boa isca. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O maligno, ele trabalha esses dois pontos com muita exatidão. Exatamente para que você não perceba. Eu gosto no exemplo que o John Bevere diz que você não vai ver um peixe, você não vai colocar na ponta do anzol uma isca e dizer: peixe, vem. Não, você tem que deixar ali e ter paciência. Às vezes o maligno faz isso. O inimigo da nossa alma incorpora essas duas estratégias para montar suas mais mortais e enganadoras armadilhas. Elas estão sempre escondidas e com iscas. Satanás, juntamente com seus comparsas, não é tão espalhafatoso como cremos. É sutil e seu maior deleite está no engano. É astuto, ardiloso quando opera. Nunca esqueça, ele se disfarça até em anjo de luz. Por isso que é importante a gente ficar muito atento. Por isso que o Senhor disse: gente, é inevitável, cuidado, acautelai-vos. Porque uma pessoa presa nas garras do maligno é um prejuízo incalculável. Satanás, juntamente com seus comparsas, trabalha isso. De novo, gente, estou sentindo o Espírito Santo mandando falar isso aqui. Muitos não percebem. Comeram a isca, caíram na armadilha e não percebem. Uma pergunta: qual é a isca que vai atrair a vítima para essa armadilha? A ofensa. Uma das suas iscas mais enganosas e traiçoeiras é algo que todo cristão se depara: a ofensa. Deixa eu dizer uma coisa para você: em si, a ofensa não é mortal. Não é mortal. É quando você pega e come, aí ela se torna mortal. Outro dia eu vinha da feira. Eu gosto de fazer feira aos sábados. É uma das coisas legais aqui de São Paulo, eu gosto. Tem gente que não gosta, mas eu gosto, gente, de ir na feira. Para mim é uma oportunidade de falar do amor de Deus, uma oportunidade de interagir. Todo sábado, eu até brinco na minha casa, eu digo: gente, vou na fazenda cedo, vou na minha fazenda. Eu não vou no meu sítio, porque tem muitas tangerineiras, tem muitas laranjeiras, tem muitas bananeiras. Eu brinco com a minha família: estou indo para o sítio, estou indo para a minha fazenda. O senhor tem fazenda, pastor? Não, é a feira, gente, é a feira.
É lá que eu compro as bananas. E na volta da feira foi interessante, porque eu vim e eu realmente não senti que eu fechei. Eu não vi, de coração não vi. Eu não estou jogando confete na minha. Não, eu não vi que eu havia realmente ferido alguém, ofendido alguém no trânsito. Eu não vi. Mas a pessoa ficou muito ofendida. E aí eu vi aquele carro, eu aqui dirigindo normalmente aquele carro, emparelhando com o meu, e o cara falando assim, e eu fiquei imaginando ele dizer, eu te amo, você é incrível, você é demais. Que incrível, como você dirige bem, que legal. Que carro é esse? Eu estou traduzindo, viu, gente, para os meus ouvidos. Mas perceba, irmãos, aquele homem, ele estava me ofendendo de ponta a ponta. A isca caiu. E eu fiquei pensando, como ou não como essa isca? Irmãos, eu não estou jogando com fé. Pense em alguém que precisa de Jesus e do Espírito Santo sou eu. Mas naquele dia eu decidi, não. Eu não vou comer essa isca. E eu decidi, por incrível que pareça, eu decidi ouvir o que eu lhe disse. Falei, esse homem está dizendo que eu sou incrível. Ele está dizendo como eu dirijo bem. Mas é interessante que ele foi fechando e baixou o vidro, debaixo do semáforo, baixou o vidro. E aí eu olhei para aquele homem e ele com o rosto muito embravecido. Aí eu pude dizer, me perdoe, se eu feri o senhor, me perdoe. Me perdoe. Irmãos, é impressionante. Ele, na hora, o semblante dele mudou. Na hora, sim. Me perdoe, se eu feri, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Eu fiquei fazendo assim, que ele ouvisse não apenas as minhas palavras, mas o meu gesto. De novo, gente, eu preciso muito da graça de Deus. Graças a Deus nessa eu fui aprovado. Pelo menos numa, né? Mas eu pude olhar para ele e o semblante dele mudou. E ele, como se ele falasse, tudo bem, não faça de novo. Sim, senhor. Sim, senhor. Irmãos, e eu pude ir livre, seguir meu caminho. Pude chegar em casa e beijar meus filhos, minha esposa. Pude chegar em casa e ter um almoço incrível. Pude colocar as frutas e viver bem. Eu não fui enlaçado, aprisionado. Porque certamente, irmão, se eu paro o carro, desço do carro, a ofensa em si não é maldita. É maldita, mas é quando eu como ela. Porque se eu fecho ele também, saio do carro. Porque, irmãos, eu tenho 1,61,9999, quase 1,62 m. Mas não queira ver um baixinho bravo. Os irmãos estão comigo? Poderia descer do carro. Fica aqui você! Aí que aumentar, irmãos. Aí já viu, né? Aí vamos parar nos tribunais. E aí lá. Os irmãos estão comigo, gente? Jesus já dizia, é inevitável, inevitável, é inevitável, mas acautelai-vos, tenham cuidado. Tomem cuidado. Costumo dizer que nós sofremos mais por causa das pessoas do que por causa das circunstâncias. Pessoas ofendidas produzem frutos como dor, raiva, ciúme, ressentimento, amargura, ódio, inveja. Irmãos, começa a haver uma verdadeira frutificação do mal dentro de você. Quando se come, quando se é ofendido. Algumas das consequências de nós nos permitirmos ser escandalizados ou presos em armadilhas são insultos, ataques, divisão, separação, relacionamentos quebrados, traição, tropeço. É muito grave isso. Por isso que o Espírito Santo tem interesse nesse dia de falar conosco sobre esse assunto. Porque ou você caiu um dia, ou você pode cair hoje ou amanhã. O Senhor está dizendo, é inevitável, você está vivo. Mas eu quero lhe dar aqui os segredos para você andar livre e voar como um pássaro. Quantos querem voar cada vez mais alto aqui? É gostoso, gente, quando você voa nas asas do Espírito.
Feridas são abertas na alma e mágoas profundas se instalam no coração. Olha como é sério. Amizades são rompidas, casamentos são abalados, relacionamentos sólidos entram em colapso, entre irmãos, entre cônjuges, por causa da ofensa e por causa da isca e de comer a isca. Qual é o sentimento que a vítima produz quando ela come a isca? Irmãos, aqui, ó, mágoa. Mágoa. Mateus, não vai aparecer aí, mas Mateus, capítulo 24, versículo 10, Jesus já falando dos tempos proféticos, ele diz: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, ou seja, muitos vão cair na armadilha, muitos vão comer a isca. É o que está escrito aqui. Muitos hão de se escandalizar, vírgula, trair e odiar. Você percebe uma progressão? Estou livre, estou voando. Aí alguém me ofendeu. Aí eu comi a isca e me senti ofendido. Aí, olha só, eu comi. Desce para o coração. Aí cria aqui, impressionante, raízes aqui dentro. Aí começa a vir a traição e o ódio. Não é essa a vontade de Deus. É que a vontade de Deus é que nós sejamos livres para voar. Você não pode aceitar nunca a ideia de comer a isca de Satanás. Nesse dia, especialmente nesse dia, o Senhor está falando conosco, dizendo: filho, já vos advirto. Tome cuidado. Porque o maligno quer chegar nesse ponto de nós odiarmos uns aos outros. Falarmos mal uns dos outros. Falarmos coisas negativas, porque eu sempre digo, as pessoas às vezes não percebem, não, eu não estou falando mal. Mas você está falando mal de novo do pastor? Não estou falando mal. Você está falando, é porque eu só não gosto dele. E não gosto da pregação dele. E não gosto do jeito dele. Não percebe, irmão? Está encarcerada. Deixa eu dizer uma coisa que o Espírito Santo está mandando falar agora. Hoje tem alvará de soltura para quem está encarcerado. Você vai sair daqui livre, 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 livre. O Espírito Santo vai revelar para você. Se não tem, suave na nave, mas se tem alvará de soltura para nós. Nós vamos sair daqui, irmão, não tem nada que pague a nossa liberdade. É muito ruim viver preso, encarcerado nos porões. A mágoa, o resultado do adoecimento das relações humanas é a mágoa. Esse é o sentimento de amargura, se instala no solo do coração e lança suas raízes, trazendo perturbação para a alma e contaminação para os que vivem ao seu redor. A mágoa é uma prisão. A pessoa amargurada é uma pessoa aprisionada. Uma pessoa magoada, ela está encarcerada. Quem se alimenta de mágoa não tem paz, não tem liberdade, não tem alegria, não conhece o amor, não tem comunhão com Deus, não pode adorar Deus. Por isso que eu engano. Eu não consigo, na presença de Deus, adorando, orando, sabendo que eu tenho algo contra alguém, ou alguém tem algo contra mim. Não estão comigo, gente? Não bate, a conta não fecha. Porque se você realmente, genuinamente estiver orando, você vai ouvir o Senhor dizendo. Olha esse texto comigo, por favor. Mateus 5:23. Se pois trazeres ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, e vai primeiro reconciliar com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Está orando? Puxa vida, meu irmão. Não quero jogar confete na minha espiritualidade, por favor. Mas quando eu passo o raio-x assim, quando eu sondo, eu falo, puxa, que bom é saber que eu não tenho nada contra ninguém. E se eu souber que alguém tem algo contra mim, de coração eu vou lá pedir perdão.
eu não sei o que eu lhe fiz, eu não sei o que eu fiz, mas me perdoe. Rapidinho, alguns exemplos de pessoas que tinham tudo para comerem a isca, ficarem ofendidas. A primeira delas é a Ana, a mãe de Samuel. Olha o texto, por favor. 1 Samuel, capítulo 1, 12, capítulo 1, verso 12 até o verso 16. Diz assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, o sacerdote, o pastor, que o Eli aqui, a função dele é essa. O pastor, o sacerdote, o bispo, enfim, não sei qual é a nomenclatura, mas aqui é o sacerdote. Passou a observar os movimentos dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Ele diz: até quando estarás tu embriagada? Aparte desse vinho. Irmãos, aqui comigo, trazendo para a linguagem de hoje, a irmã vem para a igreja, chega cedo, vou pegar aqui a irmã linda, amém, vem para a igreja, né? Não, mas pode vir, se derrama bem aqui para mim, Ana, rapidinho, filha, perdoe, que ela é tão incrível. Só se dobre seus joelhos aí, dobre seus joelhos. Você está buscando a Deus, está buscando a Deus. Aí eu chego, olha só, o pastor Eli, aí chega e fala: rapaz, ela está se derramando perante o altar. Eu falei: rapaz, como é que pode beber lá fora e vir cair aqui dentro? Larga essa bebida, mulher. Que coisa feia. Irmão, sinceramente, a Ana estava igual a Amerk, buscando a Deus. Ela tinha tudo para... Irmão, sinceramente, nessa hora, olha só, a isca caiu aqui para ela. Estão comigo? Que coisa feia. Eu sou o pastor falando para ela: vai beber lá fora e cair aqui dentro. Larga essa cachaça. É o que está escrito ali, ó. A isca caiu. A Ame podia comer, sim ou não? Mas a Ame e a Ana não comeram, né, Ame? A Ana não comeu. Por quê? Dê um aplauso para Jesus pela vida da Ame, gente. Obrigado, Ame. Porque, olha o texto aqui. Olha o que ela responde. Porém, de novo Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparte desse teu vinho. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada. Não, o que está escrito? Não, Senhor meu. Porque ela poderia, se comesse a isca, dizer o quê? Bêbada, sua mãe está bêbada. Quer saber? Não fico mais nessa igreja. Percebe, gente? Ela comeu a isca. Poderia levantar e sair. Bêbada é sua mãe. Eu vim orar na casa do Senhor. E esse pastor de Araque, você sabe que o Eli não tinha autoridade, que a família dele estava com problema. Ela poderia muito bem dizer: vá cuidar da sua família. Você não cuida nem da sua família, vem cuidar da casa de... Não fico mais aqui. Irmão, você sabia que a maioria das pessoas que saem, não é o caso de vocês, mas tem muita gente que sai de uma igreja para outra porque ela sai ofendida? Comeu a isca. A isca caiu e a Ana não comeu. A Ana: não, Senhor meu. A tua, olha o que diz lá, a tua... Cadê? Aqui, ó. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi e nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Olha a sequência, coloca para mim esta. Não tenha, pois, a tua... Meu Deus. Quando a Ana fala isso, ela levanta livre. Porque se ela come, ela já levantaria algemada. Bêbada. Olha o sentimento. Bêbada é a mãe dele. Pastor sem vergonha, não cuida da casa dele. Os filhos dele estão tudo aí, tendo relações com as meninas. Eu não fico mais nessa. Os irmãos percebem? Comeu com ketchup. Chega, se estalou aqui. Graças a Deus que a Ana não comeu. Amém, irmã? Eu gosto de dar esses exemplos porque inspira a gente.
É um ser humano. Vamos ver outro exemplo? Deixa eu correr aqui. José, filho de Jacó. Gênesis 37, 23. Logo que José chegou a seus irmãos, despiram da túnica, a túnica talar de mangas compridas, que trazia, e tomando, lançaram na cisterna vazia e sem água. 37, 27. Diz assim: vinde, vendemos aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Gênesis 45, 4 e 5, disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Chegaram-se, então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver vendido por aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Quantos podem dizer amém? O 45:15 diz: José beijou a todos os seus beijos. José fez o quê? Não, imagina a cena, gente, porque se é por pessoas estranhas, ok, mas é o irmão. Não, calado, tá. Aqui a cisterna, tá. Eu fico imaginando ele ferido, machucado, sangrando. Lá. Porque você pode prestar atenção, gente. Naquele momento, José poderia, naquele momento, comer a isca. Ficar ofendido. Lá no cárcere, ele olha. Aí os irmãos falam: não, vamos vender que é melhor. Vamos vender que é melhor. Aí lá vende para os ismaelitas. Imagina ele sendo vendido e os irmãos se distanciando e ele olhando, irmãos, e a isca caindo para ele comer. Rapaz, eu já vi cristão falar isso: vamos pagar caro. Aí tem uns que usam até Deus, já viu? A mão de Jeová. Vamos pagar caro. Eu não quero morrer, olha, eu não quero morrer até o dia de ver. Vocês vão ver. Eu ainda vou ser muito rico, e quando eu estiver rico, vocês vão comer aqui, ó. Irmãos, quando se come a isca, é esse sentimento. Mas o Zé, eu chamo ele de Zé Bonitão, porque ele é bonitão. O Zé fala: não, mano, vem cá. Eu fico imaginando ele dizendo, ele beija. Irmãos, isso é demais. Esse moço é uma inspiração para a minha fé. Deixa eu correr aqui por conta do meu tempo. E nessa questão, gente, de ofensa, é uma coisa assim, sabe, é difícil. Eu sei que não é fácil, são situações que não são fáceis. Mas eu já vivi situações assim. Eu trabalhava em Santarém, anos atrás, como mototaxista. Eu usava um uniforme, e eu ficava, o meu ponto de mototáxi era na frente do hospital, lá de Santarém. E quem um dia trabalhou nessa profissão sabe, você fica assim, ó, atento a quem se movimenta. Porque lá, pelo menos assim, quando você vai pegar uma corrida, a pessoa faz assim, ó. Às vezes faz assim, ó. E aí você tem que estar muito atento. Eu aqui com o meu capacete na mão. Aí, de repente, eu vi, quando a pessoa atravessa a rua, fez assim, ó. Peguei a corrida. Só que tinha um grandão do meu lado, 2 metros de altura, que achou que ele tinha pego a corrida. Mas eu peguei a corrida. Veja bem, olha só. Lá vem aí a pessoa, tanto é que ela veio na minha direção. Só que o irmão não entendeu, o grandão. Ele falou: olha só, crente safado, ô crente safado. Eu digo: mas por que você está falando assim comigo? Porque você pegou a corrida, é a minha, é eu que peguei. Não, foi eu que peguei, ficou naquela. Aí começou a chamar muito palavrão. Olha aqui comigo, gente. Eu peguei a passageira, fui embora com aquelas palavras na minha cabeça: safado, sem vergonha. Aí acho que caiu. Aí, claro que o maligno se apresenta para dizer: pois não, quando você chegar lá, você vai falar com ele assim: me respeite, rapaz, não fale assim comigo. O maligno sempre sugere para você comer a isca e achar que não comeu. Eu digo: não vou cair nessa, não. Dei a volta, deixei a passageira, voltei, ele estava lá. Falei: ô, meu irmão, eu quero pedir seu perdão. Não, você não, me perdoe. Não! Eu falei: me perdoe. Aí eu fiquei naquilo, gente. Deixa eu te falar uma coisa. Nessa hora você pode escolher. Você pode escolher. Entrar numa ou então perdoar.
e não comi a isca. Ele falou assim, eu fiquei de novo, me perdoe, se eu errei, me perdoe, de coração, me perdoe. Até que ele falou, eu não sou Deus para perdoar. Eu falei, mas você reza o Pai Nosso? Graças a Deus. E o que diz o Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoados a quem tem ofendido. Então, irmão, tem que me perdoar. Ele falou, é verdade. Então, ele me deu um abraço, que era mais alto do que... Quantos me entendem, gente? Outro exemplo para a gente é o pai do filho pródigo. Todo mundo sabe a história, por conta do tempo não vai dar para ler, mas olha só, ele foi um exemplo que o filho pediu, me dê meu dinheiro, e pediu o dinheiro antes do tempo, era pedir a morte do pai. Então ele disse, me dê meu dinheiro e morra. Esse pai, irmão, nessa hora caiu a isca, a ofensa. Por quê? Porque ele poderia dizer o quê? Falou, olha, se comesse a isca, dizia o quê? Você vai sair de casa? Pois você esqueça que tem pai. Se você sair por aquela porta, esqueça que você tem pai. Seu isso, seu aquilo. Sim ou não, gente? Poderia ou não poderia agir assim? Mas ele não agiu. Não há palavras. Ele ficou calado. Resultado, ele foi abençoado porque o filho voltou. Outro exemplo que eu quero citar é o de Davi. Davi comeu a isca. Olha o que diz em Salmo 55, 12. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se fosse, eu o suportaria. Nem o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu, igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de quem? Gente, uma coisa é você ser ferido por pessoas distantes. Outra coisa é você ser ferido por pessoas próximas. Aqui o Davi deixa claro. Ele foi ferido. Porque, gente, a gente era da mesma célula, do mesmo life group. Nós éramos da mesma igreja. Eu fui casado com esse homem 30 anos. É meu irmão. Então, veja bem, quem são essas pessoas? São aqueles que se sentam ao nosso lado. Talvez sejam até mais próximos. Crescemos juntos, confiamos neles, dormimos com ele. Quanto mais estreita a relação, maior a ofensa. Os maiores sentimentos de ódio estão entre aqueles que um dia foram próximos. Satanás investe pesado nisso. Para quê? Para te aprisionar. Por isso que Davi caiu. E olha a oração que ele faz no Salmo 142, versículo 7. E aqui uma palavra, não conheço vocês, mas Deus conhece. Eu não conheço, mas Deus lhe conhece. Aqui tem algo, gente, que eu quero que o Espírito Santo está mandando falar para você. Se quando você passa o raio-x e sonda, poxa, mas tem aquela pessoa. Poxa, tem o meu ex-marido. Tem o meu filho. Poxa, tem aquele pastor. Tem aquele líder. Eu não sei. Davi identificou esse ferimento causado por alguém próximo. Aí Davi faz uma oração, que é a oração que nós devemos fazer. Olha aí, Salmo 142. Senhor, tira a minha alma do cárcere. Eu comi a isca e caí na armadilha. Estou encarcerado. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. E os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Esta é a oração sincera que ele faz. Tira a minha alma do cárcere. O Espírito Santo está me pedindo dizer isso à igreja. Sonda, meu Deus. Se tiver, irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa. Você só sai daqui algemado desse culto se você quiser. Porque nós queremos orar por você no final. Nós queremos orar por libertação. Nós queremos que você saia daqui livre. Livre. Por quê, pastor Giovanni? Porque é para o seu bem. Para finalizar, como escapar da armadilha? Como eliminar o veneno causado pela ofensa? Não tem outra saída. Você está no labirinto. Para onde eu vou? Não tem. A única saída é essa aí, ó, o perdão genuíno. Não tem. Pode pesquisar, não tem. Ou você perdoa, ou você está preso. A única chave que vai abrir essa algema
é o perdão. E não pode ser um perdão comum. Tem que ser um perdão genuíno. Porque, como eu disse, você conversa com pessoas ofendidas, feridas, e você diz para ela, você tem que perdoar o seu irmão que lhe feriu. Sabe o que ele responde? Por mim está perdoado. Teve um irmão lá na minha terra que disse assim, por mim ele vai para o céu, ele está perdoado. Eu só não quero mais que ele passe na frente da minha casa. Então o irmão talvez vai para o céu e ele vai ficar. Porque não perdoou. Mateus 18, 34 a 35, não vai aparecer aí, indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Perceba que o Senhor Jesus usa a palavra íntimo. Por que íntimo? Porque tem que ser de todo o coração. Tem que ser genuíno. Ah, pastor Giovanni, eu não consigo. É difícil. Eu sei que é difícil. O C.S. Lewis diz assim, não sei se tem essa frase aí, Aston. Todos dizem que o perdão é uma bela ideia, até terem algo a perdoar. Ou seja, não é fácil, mas nós não temos saída. E você e eu não temos saída. Ou a gente perdoa, pastor Giovanni, quando eu olho, quando eu faço essa oração, sonda-me, ó Deus, graças a Deus eu não tenho nada contra ninguém, ninguém contra mim, estou livre. Então suas lágrimas, sua oração tem que ser de gratidão, porque você se livrou de muitas armadilhas. Todavia, se você, ao analisar a si mesmo, encontra ali algumas ofensas, então deixa eu dizer uma coisa, você tem motivo de sobra para uma reunião como essa, um lugar profético como esse. Você sair daqui. Se você entrou gemado, você vai sair daqui livre, porque está decretado o teu alvará de soltura. O Espírito Santo vai abrir essa algema e você vai sair livre. Você não será mais o mesmo. Por quê, pastor Giovanni? Algumas consequências na vida de alguém que não perdoa. Primeiro, consequências físicas. A falta de perdão produz amargura, e a amargura prolongada causa alguns efeitos físicos, tais como úlcera, pressão alta, dores pelo corpo. A pessoa, irmãos, toda pessoa que está algemada, ela é aprisionada com doenças. O físico sofre, mas também não apenas o físico, o emocional. As pessoas ficam mais deprimidas, entristecidas. A amargura prolongada pode gerar um foco emocional em nossa mente. Ela absorverá de nós uma grande dose de energia por causa da força que precisamos manter os nossos ressentimentos contra aqueles que nos ofenderam. Mas, para mim, o mais perigoso de todos são consequências espirituais. Isso, para mim, pesa muito. O nosso relacionamento com Deus é sensivelmente prejudicado, visto que andamos em desobediência à palavra. Quero fechar com esse versículo de Mateus, capítulo 6, verso 14 e 15. Diz assim, 6, 14 e 15 diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, olha só, se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as suas ofensas. Tem outro texto que eu quero ler com você para finalizar, 2 Coríntios 2, 10 e 11. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, vírgula, olha só, gente, vírgula, para que... Não, gente, tem versículos que a gente tem que colocar uma luneta, para que Satanás não alcance vantagens, ou seja, ele vai te oprimir, ele vai te torturar, ele vai te aprisionar, ele vai te encarcerar, ele vai alcançar vantagem. E a única chave que abre essa masmorra é o perdão. Quero pedir para você ficar em pé. Eu quero, desde já, pedir para os pastores que estão lá fora, os que estão aqui. Eu sinto de Deus, pastor Valdo, pastor Perges, pastor Marconi. Eu sinto de Deus, sabe, de nós estarmos orando. Já podem vir aqui para frente. Eu sinto de Deus
Se porventura há alguém entre nós que necessita, eu queria lhe fazer um pedido: não saia desse lugar sem receber uma oração. É um pedido. E você que já deu aquela sondada, e você diz assim: pastor, graças a Deus, eu posso orar tranquilamente diante de Deus, que eu não tenho nada contra ninguém, e não sei de alguém que tem algo contra mim. Eu não sei se tem algumas frases aí, Aston, se puder colocar para mim, algumas frases de perdão. Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Outra: o fraco jamais perdoa. O perdão é característica dos fortes. Sabe por que o Espírito Santo manda ler essas frases no final? Para fortalecer ainda mais a sua decisão de escolher o caminho do perdão. Tem outra aí. Aquele que não pode perdoar destrói a ponte sobre a qual ele mesmo deve passar. E por último, acho que a penúltima: o perdão é a chave para a liberdade. Perdoar é repetir com os outros. Isso aqui é demais. Perdoar é repetir com os outros o que Deus fez com você. Eu acho que a última é essa. Ou tem outra? Tem outra. Perdoar é nocautear o mal com golpe de bondade. Tem mais uma? Essa é a última. Guardar ressentimentos contra alguém fará você continuar vivendo do passado, contaminará o presente e limitará as possibilidades de futuro.